Iago levantou a mão, pode falar, Iago. Professor, já foi feito a chamada? Já foi feita a chamada. Logo Eu após o cheguei intervalo, agora você do me passa. intervalo. Tá, depois eu coloco a tua presença ali, tá, Iago? Ok. Obrigado. Muito bem, gente. Então, vamos começar o nosso conteúdo da disciplina de planejamento estratégico. Conseguiram, gurias? Conseguiram entrar? Tá. Eu não vou ficar com falta nessa aula, não, né, professor? Ah, não! Eu não tô te vendo. Depois, quando tu entrar o teu nome na chamada, o nome já entra com as presenças já. Mas depois eu tiro. Então, gente, planejamento estratégico, a nossa aula de hoje, aula 1 e 2. Então, planejamento estratégico, ele consiste basicamente, né, nos elementos que a empresa precisa elaborar em relação à sua identidade, né? Quem ela é, o que ela faz, por que ela existe, tá? Qual é a essência dessa organização? Isso é um planejamento estratégico. Isso é definido com antecedência, né? Antes de pensar qual vai ser o produto, qual vai ser o serviço, né? Isso é pensado, né, para definir a identidade dessa organização. Depois se pensa, né, nos outros elementos. Tá? Então, a estratégia começa na essência do que é essa organização. Tá? Então, o objetivo é elaborar um plano que essa empresa possa, então, alcançar suas metas de lucratividade, de resultados, se perpetuar ao longo do tempo, né, no espaço e no tempo, ao longo das décadas e anos, né, a fim de gerar mais empregos, mais renda, mais lucratividade. Claro que o inverso, se acontecer, né, faz com que essa empresa, por inanição, por não gerar lucro, né, passe a gerar menos renda, menos emprego, menos venda, né, e deixe de existir. Então, o planejamento estratégico é fundamental para as organizações, né? Todas devem fazer isso, com a intenção, né, de se perpetuar no tempo e no espaço, tá? Para ter um futuro, né? Alguns aspectos são principais no planejamento estratégico. Vocês vão ver que algumas dessas perguntas são até filosóficas, né? Como, por exemplo, onde queremos chegar? Pode servir para o indivíduo, pode servir para uma organização, essa pergunta, né? A gente pode perguntar para a gente mesmo, onde é que eu quero chegar? Isso faz com que a gente tenha um plano, ou estabeleça um plano em mente, né? Se eu tenho lá um horizonte futuro, objetivos futuros, eu tenho que pensar agora quais são os passos que eu tenho que dar para chegar lá. Isso facilita com que eu consiga atingir esse objetivo. Do contrário, se eu não tenho muito claro onde eu quero chegar, eu começo, né, a trilhar diversos caminhos diferentes e a minha energia fica difusa, né? Eu perco, né, espaço, perco tempo com coisas que daqui a pouco, né, não vão me levar nesse objetivo esperado. Então tem que definir, traçar um plano, traçar uma meta e como chegar nisso. Isso vem dessa definição, né? Onde queremos chegar. Isso serve para pessoas, para empresas, organizações, países, né? Assim por diante. A partir do momento que a gente define onde a gente quer chegar, a gente define o que a gente vai fazer para chegar lá. Né? Então, se eu vou fazer uma viagem, né, eu vou definir como é que vai acontecer essa viagem, né? Como é que eu vou fazer para chegar nesse destino, né? Como as coisas vão acontecer. Né? E quando eu pretendo chegar lá nesse destino, né? Nesse futuro almejado, planejado. Claro que em algum momento nós vamos chegar, né, numa quantificação. Se é um indivíduo e está planejando uma viagem, a viagem tem um custo, né? E o custo também deve estar nesses planos anteriores, né? Porque eu vou precisar buscar esses recursos para chegar lá nesse destino, né? Nessa viagem. Agora, enquanto organização, se essa empresa quer, por exemplo, é uma empresa regional, quer se tornar uma empresa nacional, isso pode ter um custo para ela. Então, ela tem que pensar em como ela vai fazer essas coisas, né? Da onde ela vai tirar os recursos.
Para quem? Definição do seu público-alvo, né? Quem são essas pessoas, as suas características, né? Características de renda, de situação social, cultural, preferências. Né? Para quem fez marketing, né? Lembra muito bem lá da pesquisa de marketing, né? A gente tem que descobrir o que pensa esse público para ofertar o melhor tipo de produto, serviço, né? Nas características que esse público deseja, a fim de a empresa se perpetuar. Por quê? Qual a finalidade? Por quem? Onde isso será feito? São definições de planejamento estratégico, tá? É a essência da empresa, o que diz o que ela é e como ela vai fazer as coisas, tá? Bom, acontece que algumas vezes empresas pequenas ou grandes, né, dão algumas desculpas para não fazer planejamento estratégico. Bom, na origem, a gente sabe que o planejamento estratégico é muito importante, né? É a definição da identidade da empresa. Mas a empresa pode modificar essa identidade, modificar rumos, buscar novos objetivos, e o planejamento estratégico precisa ser revisto, eventualmente, por períodos. A cada ano, a cada 2, a cada 5 anos, as empresas reveem o seu planejamento estratégico, a sua essência. E, constantemente, então, as empresas precisam se mobilizar nesses momentos para fazer esses planejamentos. Pequenas empresas, em geral, para não fazer planejamento estratégico, utilizam os seguintes argumentos. Estruturas pequenas mantêm os administradores muito ocupados. Então, não tem tempo para fazer planejamento estratégico, a gente está sempre muito ocupado. É um tiro no pé, né? Eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, e o que é principal fica em segundo plano. Se a gente parar para prestar atenção na nossa vida, né, às vezes a gente não vai adiante porque a gente não pensa no principal, né? A gente está sempre, né, ocupado ou dizendo que não tem tempo para aquilo que é importante. Nas empresas, a mesma coisa. Porque a empresa é feita por gente, né? A empresa não é o prédio, não é o computador, não é as máquinas, né? São pessoas. E, naturalmente, né, nós buscamos procrastinar coisas que possam demandar muita energia, muito esforço, né? E claro que tem que ter uma vontade interna, né? E um empenho interior para que a gente supere isso, né? E a gente possa ser vitorioso nas nossas decisões. A mesma coisa acontece nas empresas. Que são as pessoas que estão nas empresas que tomam as decisões, que fazem a gestão. Então as pessoas não podem ser procrastinadoras, né? Elas têm que achar espaço para aquilo que é importante. Tá? Pensar cansa, tomar decisões, né, é estressante, né? Fazer escolhas, né, é uma coisa importante. Se a gente não faz escolhas, se a gente não pensa, se a gente não planeja, se a gente fica estático, a vida anda e a gente fica no mesmo lugar sempre, ou dá passos para trás. Agora, a gente toma decisões, a gente dá um passo para frente. A gente pensa, a gente dá um passo para frente. A gente escolhe, a gente dá um passo para frente. No máximo, a gente pode dar um passinho para o lado. Ah, mas a minha escolha pode ter sido errada. A gente deu um passinho para o lado, porque a gente aprendeu com o erro. A gente tomou uma decisão, pode ser equivocada, mas a gente aprende, porque depois a gente não comete mais a mesma falha. Mas se eu nunca tomar decisões, nem com erro eu vou aprender. Quem não erra, não aprende. Né? Então, em gestão, em administração, não podemos ser procrastinadores. Tá? Seja pequena empresa, não importa. Não é porque a estrutura é pequena que a gente não vai fazer planejamento estratégico. A gente não quer se tornar grande? Claro. Toda empresa quer crescer. Todo indivíduo quer crescer. Todo grupo humano quer crescer. Quando uma empresa cresce, gera mais emprego, mais renda. Mais renda, mais consumo. Mais consumo, mais emprego. E assim por diante. É um ciclo positivo. Então, por que a gente não vai fazer uma coisa tão importante? Tá? Outra coisa é que o conceito de planejamento estratégico é para grandes empresas. Só que as grandes se tornaram grandes porque tomaram decisões. E para tomar decisão tem que planejar. Né? Mas empresas grandes também, né, sofrem desse mal às vezes. Né? As empresas grandes não fazem planejamento estratégico ou fizeram no início e depois pararam de fazer. Né? Então, os administradores argumentam que sempre se deram bem sem parar para fazer planejamento. Fizeram no início, definiram missão, visão, valores, identidade da empresa, depois nunca mais olharam para isso. E as coisas estão dando certo assim.
Normalmente, quando tudo está dando certo para todo mundo, para os bons e para os maus, o céu é azul. Mas quando vem a tempestade, quem navega bem em mares turbulentos permanece. Quem não, naufraga. Geralmente são esses, né? Quando o tempo ruim vem, ninguém sabe o que fazer. Porque não se preparou, né? É mau navegador, né? Perda de tempo elaborar um plano escrito em função dos ritmos de mudança. Bom, realmente, né? A gente está num momento histórico que as coisas mudam muito rápido, né? Não só a questão tecnológica, mas a questão social, de vivência, cultura, né? Tem mudado muito rapidamente. Mas isso não serve, né? Como desculpa para não fazer planejamento. Talvez a gente tenha que fazer planejamentos mais frequentes, então, né? Mas não dizer não vou fazer porque é muito rápido. É a mesma coisa que o doente dizer assim, não vou mais tomar remédio porque, né, uma semana e outra eu estou sempre com febre. Né? Vai morrer. Né? Planejamento, se a empresa pensa desse jeito, né, vai daqui a pouco entrar num buraco sem fundo. Né? Começa a ter prejuízo, não sabe o que está acontecendo, porque não olha, né, para o planejamento. Né? Quando a gente fala de planejamento, a empresa faz planejamento em todas as áreas e departamentos. Né? Do estratégico vem o planejamento tático, que é o intermediário, departamento de finanças, contabilidade, marketing, comercial, produção, logística, tudo obedece ao planejamento estratégico. Se a gente para de fazer estratégico, o resto fica estagnado. E aí vem mudanças tecnológicas, mudança cultural, social, mentalidade do público muda e a empresa não muda. O que acontece com ela? Começa a perder base de clientes, redução de vendas. Então, o planejamento estratégico é muito importante. Tem que ser periódico, né? É que nem fralda. Tem que trocar de tempos em tempos, né? Senão a criança vai ficar sempre suja, né? A empresa é a mesma coisa. Né? Tem um cheiro estranho nessa empresa. Alguma coisa está dando errado. Né? Venda baixa, faturamento baixo, perda de base de cliente. Vai olhar se essa empresa está fazendo planejamento estratégico. É a primeira coisa. Provavelmente fez no início ou nunca fez. Ou se está fazendo errado, que é um segundo problema. Tá? Então, cheiro ruim é porque o planejamento não está bom ou não foi feito. Tá? Não sei se na experiência profissional de vocês já participaram em algum momento de algum tipo de planejamento dentro da empresa. Ou do resultado de um planejamento estratégico, aconteceu alguma mudança que afetou o trabalho de vocês. Já aconteceu? Sim. O Eduardo já colocou que sim também. A Natália falou que a pandemia aí, né, a crise, fez as empresas repensarem as coisas. E esse exemplo que a Natália trouxe é bem clássico do momento atual, né? Porque mau navegador naufragou. Muita empresa fechou, não estava preparada. Porque quando a gente faz planejamento, a gente pensa em cenários diversos. Ó, se tudo der certo, a gente vai seguir esse caminho. Se algumas coisas derem errado, a gente vai desse jeito. Se tudo der errado, esse é o caminho que a gente vai seguir. A gente tem um plano de contingências. Mas mesmo as empresas que nunca pensaram em passar por uma pandemia, alguma coisa de errado pode acontecer. Então a gente tem reservas, né, para essas situações. Então as empresas que tinham algum tipo de reserva, mesmo sendo uma pandemia, conseguiram ter continuidade, né? Agora que não tinha fundo nenhum para nada, estava sempre no vermelho, né? Sempre com, né, dependendo do pagamento do cliente essa semana, para o final da semana pagar, né, uma duplicata, por exemplo. Bom, essa empresa, quando veio a crise, pronto para ela, né? Deu, foi o tiro de morte. Mas é claro que para uma crise de 2 anos, né, nenhuma empresa estava realmente pensando nisso, mas as que tinham reservas para alguma eventualidade futura, né, se saíram muito melhor, né? Daiane levantou a mão, pode falar, Daiane. Eu sou exemplo próprio, né? Eu tinha minha empresa, o mercado, e toda a minha reserva eu gastava comprando mercadorias antes da pandemia. E eu disse, não precisa eu ter reserva, porque tá indo bem, as vendas estão tão boas, né? Uhum. E quando veio a pandemia, diminuiu as vendas, eu tava com muita mercadoria e não tinha, né? Aí faltava outro tipo de mercadoria, não tinha reserva, né? Sim, então seria
planejamento que eu poderia ter, não tipo, pandemia, mas porque eu precisaria do dinheiro, né, de repente, mais para frente, né? Exatamente. Cai aí na situação do planejamento na área financeira, né, da empresa. Né? Podia ter reserva de estoque, então tinha um planejamento logístico, né? Sim. Mas o planejamento financeiro aí foi um ponto importante, né? Poderia ter tido outro resultado, uma reserva financeira, pelo menos, para algum tempo, né? E que a maioria das empresas, principalmente menores, né, acabam não fazendo, porque realmente o recurso, né, para empresas menores é mais difícil, né? Empresas maiores, eventualmente, têm mais linhas de crédito, né, para pegar recursos de terceiros, né? Linhas de financiamento em empresa, até no BNDES consegue, né? Para alguns tipos de projetos e conseguir salvar em momentos de dificuldade maior financeira. Porque ela é maior e a capacidade de endividamento é maior, né? Sim, mas até isso, essa saída que eu tinha, eu peguei tudo antes, entendeu? Não deixei nada de reserva. Sim. Eu investi tudo no início, né? Sim, sim. E como tua empresa era menor, também linhas de crédito ficou mais difícil para ti, né? Sim, eu já tinha usado, né? É exatamente esse exemplo, Daiane. O Eduardo também levantou a mão. Pode falar, Eduardo. Não sei se Eduardo... Isso, eu levantei, eu queria dizer que a pandemia, por exemplo, foi uma coisa que não estava no meu plano de negócios, contudo, acabou sendo um start para eu criar minha empresa, por eu já ter tido plano. Porque eu tenho um delivery, e daí quando eu vi que era uma das poucas coisas que podiam estar abertas, eu achei que era a hora certa. Sim, também tem essas oportunidades, né? Momentos de crise são momentos de dificuldade, mas também de algumas oportunidades, né? Essas empresas que trabalhavam na internet, né? Principalmente, cresceram bastante, né? Então, a gente vai ver empresas, por exemplo, que têm aplicativo como Netshoes, né? Ou fazem venda e-commerce para a internet, Netshoes, Centauro, né? Dafit, Zatini, né? Entre outras, né? Cresceram bastante por causa da venda online, né? Não tem a necessidade da loja direto, né? Bom, essas se deram bem. Né? iFood é uma loja, um aplicativo, faz conexão via internet, se manteve bem, relativamente bem, durante o período de crise, porque, né, não precisava estar com o restaurante aberto, poderia fazer entrega direto, né, no cliente final, né? Então, delivery, né, venda pela internet, esses se mantiveram bem, né? Agora, quem tinha, né, a lojinha, né, no centro da cidade, né, com a porta aberta para atender o cliente, esse teve problema, né? Não tinha nenhum pensamento anterior, um planejamento anterior, ou algo em andamento para ter um aplicativo, ter um site, ter um e-commerce, que poderia ter, né, ajudado a empresa um pouquinho, né, nesse sentido. Uma coisa que a gente viu acontecer, até puxando um pouquinho do exemplo que a Daiane colocou antes, foi algumas redes começaram a surgir, né, dentro do próprio iFood, né, rede de supermercados, se a gente for ver, né, nesse último ano, isso, Center Shop, abre o iFood, está lá o Center Shop, está o Rissul, Cobase, né, que antes não tinham esse, mas tiveram que replanejar, né, tiveram que repensar a estrutura, repensar a sua identidade, né, e aí conseguem se manter, né, ou buscar algum faturamento complementar para se manter ao longo do tempo, né, que é uma tendência, né, que tende a se firmar ao longo do tempo. Até mesmo a questão do entretenimento, né, questão cultural, tem reinventar, replanejar, repensar de carreiras e de estruturas, né, passando do mundo físico para o mundo digital, né. Quantos a gente viu aí fazendo show, live, né, pela internet, desde música até comédia, por exemplo, né. Fabrício, quer fazer uma pergunta, Fabrício? Acho que a placa-mãe queimou. Na verdade, a gente está há um bom tempo tentando ver o que de fato aconteceu. O Fabrício está trabalhando lá e abriu o microfone. Até agora nada, cara. Então não vai... Então... o Fabrício está em outra vibe. Está em outra conexão. Bom, mas o planejamento estratégico, então, traz algumas vantagens, né?
Eu não vou enumerar todos aqui, né? Mas fica muito bem claro, né, que, tranquilo, Fabrício, abriu o teu áudio bem na hora aí. Fica bem claro, né, que o planejamento estratégico é importante para a tomada de decisões, para o futuro da organização, para a geração de lucro e receita, para se prevenir frente a problemas futuros que podem acontecer, para reunir, né, as equipes e fortalecer as equipes nesses momentos, porque planejamento estratégico exige que a gente chame as pessoas para debater, discutir, pensar, trazer ideias. Claro que depende do formato de gestão adotado pela empresa. Uma administração participativa, uma liderança democrática, vai ter essas características muito aproveitadas no planejamento estratégico, né? Porque as pessoas participam, trazem ideias, soluções, né? E é um momento de impulsionar também a motivação da equipe, né? Claro que aquelas gestões mais endurecidas, mais arcaicas, por assim dizer, né? Uma liderança mais endurecida, autocrática, né? Uma gestão mais fechada, que não busca a participação das pessoas, não consegue servir, né, dessa lógica que o planejamento estratégico faz num processo de motivação da própria equipe, né? Pode existir tanto uma liderança, uma gestão mais autocrática, numa liderança laissez-faire ou democrática, o planejamento estratégico, mas ele é muito mais aproveitado ou traz muito melhores resultados quando a gente tem, né, o planejamento estratégico dentro de uma liderança democrática, numa gestão administrativa não, participativa, tá? Os tipos de planejamento, temos aí 3 níveis, tá? O estratégico, ele se dá basicamente em nível conceitual. E nós temos aí a alta administração da empresa, tá? Quando eu digo alta administração, é nível de presidência, diretoria, né? Eles vão fazer definições das políticas da organização, né? A identidade, né? O que é essa empresa, a que ela se destina, né? O seu motivo de existir, o seu propósito. Depois a gente tem os planos táticos. Aqui nesse nível, né, a gente tem uma parcela conceitual, mas nós temos uma boa parcela de entendimento operacional. Porque esse nível estratégico, a gente pode chamar ele de tradutor, tá? Por analogia. Porque esse nível tático, né, ele absorve, compreende aquilo que foi trazido pelo nível estratégico e traduz ao nível operacional através de técnicas, ferramentas, metodologia de gestão, de como as coisas vão se dar, como vai ser o processo, como vai ser o fluxo produtivo, o fluxo de vendas, o fluxo de marketing, o fluxo comercial, né? Nesse nível, em geral, né, nós temos a administração intermediária, né? Nós temos aqui gerentes, supervisores, coordenadores. E depois nós temos o operacional. Planejamento estratégico, tático e planejamento operacional. Aqui nós temos o nível da ação, né? A prática. A prática que foi traduzida pelo nível tático, né, em nível operacional. Como a venda acontece, o passo a passo, né? Como aquele vendedor vai lidar com o cliente, como as pessoas que trabalham na produção devem executar aqueles passos para realizar a montagem daquele produto, por exemplo. Então, são os planejamentos operacionais. Quantos produtos do tipo A, B, C e D vão ser produzidos naquele dia? Quantas pessoas precisa para cada tipo de linha de produção? Quais equipamentos vão ser utilizados? Quais as matérias-primas? Isso é o planejamento operacional do dia a dia. Então, tem um horizonte também, né, para cada tipo de nível.
de planejamento. Estratégico é um nível de planejamento, né, para 1, 2, 5, 10 anos. No nível tático, né, a gente tem planejamentos, né, de nível mensal, trimestral, semestral. E aqui a gente tem planejamento, às vezes, de nível diário, semanal, né, dependendo daquilo que vai sendo modificado no processo produtivo, ou de atendimento ao cliente, ou prestação do serviço ao longo dos dias, tá? Bom, o ciclo básico do planejamento integrado considera, é claro, né, os 3 níveis: estratégico, tático e operacional, com a diferença que a gente sempre tem uma análise, tá, entre eles, tá? Entre o estratégico e o tático eu tenho uma análise, entre o tático e o operacional eu tenho uma análise, e depois do operacional tem outra análise de resultado que realimenta o planejamento estratégico. A gente chama isso de feedback ou retroalimentação. Essa figura está mais bonitinha no slide ali. Ô, Sor, tu pode me explicar de novo o planejamento operacional? O planejamento operacional diz respeito ao cotidiano, né? A forma como as coisas são feitas dia a dia. Por exemplo, numa indústria, eu tenho que determinar quantas pessoas vão trabalhar em tal produto, em tal produção, quantas máquinas vão ser necessárias, quais matérias-primas, e isso pode se alternar dia a dia, ou até mesmo de turno para turno, né? Terminou a produção, tal horário, começa outra produção. Isso é um planejamento diário, de nível operacional, de realização de prática das ações. Tá? Consegui te atender? Sim, brigadão. Nada. Então, esse ciclo integrado do planejamento está mais bonitinho ali no slide, né? Vocês vão ver que entre um e outro sempre tem uma análise. O importante aqui é fazer essas verificações, essas análises de resultado. Bom, o planejamento estratégico, onde a gente definiu políticas, né, conceituais, né, trouxe para o nível tático os gerentes, os supervisores, coordenadores, as informações adequadas, né, os direcionamentos corretos para que eles pudessem trazer a nível operacional, né, como as coisas devem ser feitas, e assim a gente teve o melhor nível de produto, o melhor nível de serviço e, portanto, o melhor atendimento às expectativas dos clientes. Porque, assim, se a gente atende a todas as expectativas, a tendência é que a gente tenha um melhor nível de lucro, resultado. Então, o meu feedback óbvio aqui, minha retroalimentação óbvia, é que se todo esse planejamento aqui der errado, eu vou ter uma queda no resultado, uma queda na lucratividade da empresa. Então, eu vou ter que reorganizar o meu planejamento estratégico, que vai se traduzir nas demais áreas e níveis. Não podemos culpar só o planejamento estratégico, tem outros elementos importantes aqui, né? Que geram mais ou menos resultado, né? Tem os fatores externos, né? Mas a gente está analisando um fator interno que é os planejamentos nesses 3 níveis. Tá? Crise, por exemplo, né? Afeta a empresa, independente do planejamento estratégico que ela fez. Ela pode ter que rever esse planejamento estratégico em função de crise. É externo. A alteração no câmbio pode impactar as vendas da empresa. Ela vai ter que reorganizar o seu planejamento estratégico. Tá? Se isso é periódico, é constante ao longo do tempo. Tá? Bom, como a gente viu, o planejamento tático tem uma função, tá, muito importante. Se essa comunicação, se essa tradução do estratégico para o operacional não acontecer de forma adequada, né, nós vamos ter um problema, né, nessa lógica do planejamento. Tá? Porque em nível tático estão os gestores das áreas, os departamentos essenciais, né, que vão traçar as políticas, né, de funcionamento do marketing. Então, nós temos aqui nos planejamentos táticos, são esses. Sor, cortou o áudio do microfone. Cortou para todo mundo ou só me... Para mim também, senhor.
Também não estou ouvindo. Pode ter sido problema na internet. Estão ouvindo agora? Não. 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 Fiquei confuso agora. Eu perguntei se estão ouvindo, se disseram não. É que o som tá distante. Tá bem distante o som, por isso. Agora tá ecoado. Agora É. tá ecoado. Eu acho que era a pia. Tu deve ter o microfone via Bluetooth. Eu acho que foi, faltou pilha no carrinho. Estão me ouvindo, gente? Agora Sim. Sim, agora melhorou. Tá, muito obrigado. Antes eu fiquei na dúvida, mas agora estamos no ar. Estou aprendendo, gente. Tenham calma comigo. Muito bem. Então, a gente estava falando antes, né, que no planejamento tático nós temos aqueles níveis fundamentais da organização, né? São os departamentos, áreas, RH, produção, financeiro, recursos humanos. Já falei RH, né? Contabilidade, né? Logística, comercial, que vão traduzir os planos operacionais para que a gente alcance os resultados esperados, tá? Lucro, né, e crescimento dessa organização, tá? Então, essa é a importância, né, do planejamento tático. Bom, agora nós vamos ver os norteadores estratégicos, né? Como a gente viu agora, é no planejamento estratégico, em nível estratégico, que os elementos conceituais são trabalhados, né? As políticas organizacionais, a definição do que essa empresa é, do que ela faz, né? Os seus objetivos futuros, a identidade da empresa. Então, esse norte, os norteadores estratégicos, né, vem desse nível de planejamento. O planejamento estratégico feito pela alta administração. Presidência, diretorias em geral, tá? CEOs da empresa, né, se preferirem. Bom, aqui então nós temos a criação, né, ou a definição da identidade da empresa. O que ela é, o que ela faz, por que ela existe. Isso vai criar, então, um norte para todas as áreas, departamentos, grupos de trabalho, equipes, pessoas que fazem parte daquela organização. Todo mundo entende por que aquela empresa existe. Qual o seu objetivo, afinal de contas. Onde ela quer chegar, tá? Então, a identidade da empresa é um elemento que dá esse norte, né? É um norteador estratégico. Essa identidade, então, ela começa com um conceito do negócio. E o conceito não é dizer qual é o produto que a empresa faz, nem o serviço que ela presta. O conceito é um pouquinho mais filosófico, né? Quais são os problemas do cliente que vão ser resolvidos? Quais expectativas vão ser atendidas, tá? Então, a identidade está diretamente ligada à definição do conceito do negócio. Então, não o produto ou serviço, mas qual é o problema, qual é a expectativa que a empresa resolve para o seu público-alvo, para os seus clientes. Então, não estou pensando no produto, no serviço. Eu estou pensando num problema, numa expectativa desejada. Ou um problema, uma expectativa existente, mas não conhecida. E, geralmente, essas empresas dão muito certo. A empresa que identifica um problema, uma expectativa não conhecida pelo cliente ainda. A gente sabia que a gente precisava do Uber
Antes de ter Uber, ninguém sabia. A gente pode dizer que agora, eu precisava disso, né? Mas a gente não sabia. Mas, conceitualmente, né? Algumas pessoas, ou uma pessoa, pensou num problema que a gente não sabia que tinha. E ele criou uma solução. Depois que a solução apareceu, quero muito, né? Todo mundo usa ou já usou, alguma vez pelo menos, né? Uber, iFood, WhatsApp, Facebook, Google. Né? A gente sabia que a gente precisava do Google antes, quando a gente usava o telefone aquele de disquinho? Não, para me comunicar com as pessoas é só ligar, pegar o telefone. Não, a internet tem situações e problemas que são resolvidos sem que a gente saiba da sua existência, mas alguém pensou. E esse negócio tende a dar muito certo, né? Ô, Sor, eu tenho uma dúvida relacionada a isso. Pode falar. Assim, quando tu supre um problema que o cliente ele enfrenta, geralmente a gente está falando da área da tecnologia, assim como tu disse do Google, do Uber e tudo mais. Mas eu sempre enfrento um grande problema quando eu paro para pensar nisso, pelo meu ramo ser da parte da gastronomia. O problema do meu cliente, tipo, ele é uma coisa já que já existe, a pessoa precisa comer essas coisas assim, mas eu não consigo encontrar aonde que eu consigo solucionar um problema. Geralmente, né, o primeiro problema aí chama fome. Então, quem trabalha na área de alimentação resolve esse problema fundamental da humanidade. Fome. Quando é que eu vou comer? Quando eu sinto fome. Né? Maslow criou a chamada pirâmide das necessidades. Na base dela estão necessidades fisiológicas. As necessidades fisiológicas são, né? Hidratação, né? Alimentação, convivência social, afetividade, sexo. Tudo isso são necessidades fisiológicas. Quem trabalha na área da alimentação atende uma necessidade primordial, fisiológica, da pirâmide de Maslow. Depois nós temos outras necessidades que Maslow falou. Uma delas, lá em cima, é status. E aí tu diz assim, eu tenho lá não sei, é um restaurante? É algum da área alimentícia, né? Bom, então essa aqui tu já está atendendo, mas tem um monte de outra empresa fazendo a mesma coisa que tu faz. Então tem que buscar aquilo que Michael Porter chama de diferencial competitivo. O que tu faz diferente dos teus concorrentes? Não sei exatamente o que tu faz, né? Mas vou dizer que é uma hamburgueria, tá? Então, além de mim, tem... Pergunta para mim. Sim, o que eu faço de diferente, na verdade, é que os produtos são artesanais e orgânicos. Tá, então tu já tem um diferencial, né? Então, artesanais e orgânicos. Então, já tem um diferencial, já tem um nicho e já tem um nicho que é crescente, o orgânico. Correto? O orgânico se liga à busca de alimentação saudável, né? Então, já tem um nicho. Então, tu já não está mais só no fisiológico, né? Tu já está numa outra situação. As pessoas já estão buscando um outro tipo de satisfação, mas pode se atrelar também a status. Se tu fortalecer a tua marca, essa marca ficar conhecida, as pessoas não vão só buscar atendimento da uma necessidade fisiológica, mas vão buscar atendimento de status também. Vou puxar o exemplo do hambúrguer, tá? Então, a gente tem hamburguerias, né, do tipo fast food, McDonald's. Tem gente que xinga, né? Bom, McDonald's não é uma hamburgueria, né? Mas vende hambúrguer. McDonald's, Burger King, Bob's, Girafas. São mais ou menos, né, redes de fast food e tal. A gente vai olhar um Madeiro. Bom, se tu vais, por exemplo, sair com alguém, né, e tu gosta muito dessa pessoa, né, eventualmente, né, se tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor, tu já não vai levar no Burger King, tu vai lá numa hamburgueria, né, um Madeiro.
Então, tu vai atender o problema da fome, mas também vai atender o problema do status. Eu quero um ambiente, um status que seja propício àquele momento social. Isso é busca dos diferenciais, tá? Então, tu já tem um nicho, agora tu precisa fortalecer a tua marca e mostrar para esse público que em momentos especiais, né, a tua marca se diferencia das redes, né, de fast food que tem por aí. Né? São caminhos, tá, Eduardo? E são estratégias, tem que pensar um pouco mais a fundo e planejar mais um pouco como isso pode ser feito. Entendi. Muito obrigado, senhor. Nada. Bom, então o conceito de negócio, gente, é essa busca do atendimento às expectativas, né? Quais são as expectativas? E aí eu vou pensar numa solução. Primeiro eu penso na expectativa, para depois pensar na solução. Porque se o problema é fome, que é o exemplo que a gente viu agora com o colega ali, a solução pode ser qualquer coisa que atenda essa necessidade. Bom, tem uma infinidade de situações que atendem a um problema fome. Tá? Mercadinho, vou ali e compro uma banana. Atende o problema da fome? Atende. Eu vou no Burger King, atende o problema da fome. Compro uma pizza, atende o problema da fome. Vou comer uma laminuta, atende o problema da fome. Né? Vou num restaurante à la carte, vai atender o problema da fome. Então tem uma série de coisas que atendem o problema da fome. iFood, é uma coisa diferente, né? Me amplia o leque de possibilidades. Atende também o problema da fome. Mas já é um problema resolvido para pessoas que antes não teriam, né? Talvez essa disponibilidade, né, de sair do espaço de trabalho para ir até um restaurante. Né? Geralmente, talvez levassem comida de casa, né, para o trabalho, para comer no trabalho. Tem muita empresa que funciona desse jeito, né? Tem um refeitório, as pessoas levam. Mas agora, muitas pessoas deixaram de levar. Por quê? Na hora do almoço, uma meia hora, uma hora antes, pede pelo iFood. As pessoas sabiam que precisavam do iFood antes? Não, né? Se não tivesse iFood até hoje, né? Até hoje as pessoas não estavam usando nessas situações, né? Então eu busquei atender uma necessidade. Uber a mesma coisa, né? Área alimentícia, né? Que a gente citou agora também, né? Antes dos orgânicos, né? Ninguém se importava, né? Todo mundo consumindo industrializado tranquilamente. Agora as pessoas estão pensando na saúde. Né? Então é um diferencial aí. É o conceito, né? Eu vou atender uma expectativa, uma necessidade, independente do produto que for. Depois eu defino o produto. Primeiro eu defino o que eu vou atender. Esse é o conceito de negócio, tá? Para definir o negócio, antes de definir qual é o produto, eu tenho que saber quem são os clientes, qual o nicho que eu quero atender, o perfil daquele público, né? Eu vou ver culturalmente, né? Quais são os públicos que existem naquela região, né? Naquele país, naquela cidade, naquele estado, as suas preferências, faixa etária, nível de renda, classe social, entre outras coisas. Eu defino quem são os meus clientes, tá? Gênero, enfim. Depois eu defino quais as necessidades desse público que eu defini. Tá? A faixa etária de tanto a tanto, classe social tal, renda tal nível, gênero masculino, feminino, infantil. E o que esse público espera da empresa? Não em relação ao produto, mas no âmbito geral, conceitual. O que as pessoas desse público, desse nicho, esperam? É prazo de entrega rápido? É a qualidade do produto ou da prestação do serviço? Né? Quais são as características, né, que as pessoas esperam de uma empresa? Um bom atendimento, como é que é? Descreve, né? E aí, descrevendo essas 3 questões, eu tenho a definição do negócio. Nem falei do produto ainda, né? Porque depois de fazer essa definição aqui, dessas características, é que eu vou pensar em que produto melhor atende a essas 3 perguntas. Porque o caminho contrário é uma possibilidade, mas não é a melhor possibilidade. Então, posso definir assim, eu gosto de caneta, então vou vender caneta. Mas eu pensei antes se as pessoas querem caneta. Então, vou empurrar o meu gosto
para o meu público. Não é o melhor caminho, né? O caminho inverso é que é a melhor possibilidade. Eu olho para o público, entendo o que eles querem e ofereço aquilo que eles querem. Um bom caminho para o sucesso. O contrário é sempre um problema. Então, nem sempre o melhor é fazer aquilo que eu acho que os outros esperam, mas fazer aquilo que os outros e o que eu sei que os outros esperam, em termos de pensar num conceito de negócio. Né? Senão a gente estava com táxi aí o resto da vida, né? Táxi é que é bom, né? Vamos empurrar táxi para as pessoas. Não, espera aí. Tem uma outra forma de atender isso. Né? Fazendo essa análise, a gente pode chegar nessas ideias. Tá? Então vamos pensar aí no caso da Copenhagen. Vocês sabem o que é a Copenhagen, né? Chocolate. Qual é o negócio dela? Chocolate. É chocolate? Chocolate é o produto, né? Todo mundo ama. Quem é que... Chocolate. Não gosta de chocolate. Ainda mais da Copenhagen, né? Então, só que o negócio deles, né? Não é o chocolate. Mas como assim? Não sabia que eles vendiam outra coisa? Mas aqui, é claro, né, que se a gente for na loja Copenhagen e perguntar para os vendedores, vão dizer que o negócio deles é presentes. Então, é mais ou menos aquela história da fome, a fisiologia e o status, né? Então, quando alguém vai comprar um chocolate da Copenhagen, esse é o posicionamento da marca, tá? Eles trabalharam isso. Quando alguém vai comprar um chocolate da Copenhagen, ele quer o status daquela marca, aquela embalagem, né? Aquele contexto, porque ele vai dar isso de presente para alguém. Não é para comer no dia a dia, né? Não vai comprar o chocolate da Copenhagen, né? Como compra chocolate da Bar no supermercado, né? Para comer de lanche ali depois do almoço. Né? Ele vai comprar numa situação especial, né? Eu vou sair com alguém, vou levar para essa pessoa o chocolate da Copenhagen. Né? Então, eu estou buscando ali uma situação social, um status, né? É uma relação afetiva. É uma relação afetiva, né? Então, eles não estão vendendo chocolate, eles estão vendendo um presente que representa uma relação de afetividade. O Dia das Mães, eu vou comprar o chocolate da Copenhagen, ou da Cacau Show, enfim, né? Para dar para a mãe. Né? Então, é um nicho específico, né? É um público específico, um nível de renda, uma situação, uma estrutura que eles pensaram. Né? Então, o negócio deles não é vender o chocolate. O chocolate é o produto. O negócio deles é vender presente. É estar no meio dessa relação afetiva. Eu vou dar um presente para alguém que eu gosto. Né? Então, a ideia do negócio é esse conceito. Né? Eles são intrometidos, querem se meter no meio da relação das pessoas. Né? Querem estar lá no meio. E quando a marca consegue fazer isso, né? Relacionar aquilo que ela faz, né? Com a relação humana e verdadeira, né, essa marca passa a fazer parte do cotidiano da vida das pessoas. E a gente tem várias marcas tentando fazer, né, levantar o seu nome e relacionar a sua marca com a relação afetiva das pessoas. Então a gente vai ver, por exemplo, o Zafari fazendo aquela campanha, né, de Natal, no Dia das Mães, né, aquela propaganda, não aparece nenhum produto, aparece o nome da empresa, aquela música temática, uma mensagem, né, afetiva, que fortalece essa relação e os laços afetivos entre as pessoas, e pronto. A gente vê ali feijão tanto, arroz tanto. Não! É a relação afetiva. Isso é um negócio. Porque quando eu vou no Zafari, eu estou comprando a melhor qualidade. Economizar é comprar bem. Então, estou comprando coisa de qualidade para minha família, para as pessoas que eu gosto e para as pessoas que eu amo. Esse é o conceito do negócio. O produto é aquilo que vende. Então, quando a gente pensar em conceito do negócio, é isso.
como a empresa vai se relacionar com o mercado consumidor. Isso é o primeiro ponto, é a identidade, é o conceito do negócio, é a estratégia essencial da empresa. É meio filosófico, né? Por isso é nível estratégico, né? Conceitual. Tá? Colocar na prática, fazer isso, traduzir isso para a prática, né? Aí é outros 500, né? Como se diz, né? Porque a destruição de uma marca acontece desse jeito. Eu tenho uma aparência, mas na realidade eu faço outra coisa, né? Eu não entrego a melhor qualidade, né? A melhor relação, enfim, né? Do cliente com a empresa, aí eu destruo a marca, né? Vamos supor, a gente sai daqui, né? Pega um trabalho, uma empresa e acontece se deparando com esse tipo de situação. Uhum. E aí, o que faz? Sim, com certeza. Temos um problema aí, né? De dissonância cognitiva, né? Uma coisa é dita, outra coisa é feita, né? O bom é sempre quando a coisa é dita, ela é feita, né? E aí isso traz uma coisa chamada credibilidade. Serve para as pessoas e serve para marcas. Se tu faz e vive aquilo que tu fala, tu tem credibilidade. As pessoas confiam em ti. A empresa é a mesma coisa. E é uma estrutura de relacionamento sempre, né? Eu me relaciono com pessoas, me relaciono com empresas, me relaciono com marcas, né? Quem tem credibilidade é aquele que faz aquilo que diz. Simples assim. Se a Copenhague está dizendo que ela está vendendo presente, então a pessoa que recebe tem essa impressão realmente, né? Ela não está recebendo ali só um chocolate. Poxa, a pessoa que comprou isso para mim, comprou isso para mim, poxa, isso aqui é tão bonita essa embalagem, é tão cuidado, é tão tudo, né? Que ela percebe isso. Então, aquilo que é dito é percebido, né? Agora, quando essas coisas têm uma dissonância, né? Aí destrói a marca, né? Destrói a empresa. Destrói trabalho também. Do trabalho. Profissional que desmotiva, né? Exatamente, né? Então, isso tem que ser real, né? Não é uma coisa fictícia, né? Tem que ser traduzido na realidade. Aí a empresa dá certo, a marca é forte, a empresa perdura ao longo do tempo, né? Se a gente diz uma coisa e faz outra, aí, né, rapidamente o mercado percebe, né? Não só o mercado, mas os próprios colaboradores da empresa, como tu falou, né? Exatamente. Causa uma desmotivação na própria equipe, né? Sim, sim. Sim. Mas lembrando que as pessoas nunca estão satisfeitas com essas coisas. Verdade. Trabalha com o público, eu sei. Nunca tá bom. É fato, é fato. Tipo, eu trabalho com o marido de cabelo. Aham. O preço dele é bom, mas Sim. ele baixa mais o preço. Aí então se resolve, né? Ou tu quer um barato sem qualidade, ou tu quer um bom barato. É, Serviço é barato. Serviço barato paga, né? exatamente. É sempre um desafio. As empresas sempre estão correndo atrás de entender o público. Não pode ser... e é difícil, né? E é uma coisa constante. Né? Para o resto da eternidade. É que nem relacionamento entre as pessoas, né? E tem sempre que entender o outro. E o outro é um universo à parte, está sempre mudando. A gente sempre evolui, sempre muda a nossa forma de ser, de pensar, de agir. E a nossa estrutura de valores ela vai se alterando ao longo do tempo também, né? A gente vai fazendo outras conquistas. Então, o relacionamento é a mesma coisa, né? A gente está sempre tentando entender o outro, né? Ou tentando se entender, né? Para ter uma boa relação afetiva. Com as empresas é a mesma coisa. Só que o outro lado, a empresa, tem que ser sempre mais sensível em relação a entender o outro, que o outro é o cliente, é o consumidor, né? Então, a gente sempre tem que buscar, né, entender, ter mais parcimônia, mais sensibilidade, mais paciência, né, nesse entendimento. Aí essa relação tende a dar certo. Qualquer relação que não tem sensibilidade, entendimento, tende a sofrer, né, abalos aí, né? E às vezes essa estrutura de relação se quebra, né? Quando é com o cliente, a gente perde o cliente, né? Quando é com a namorada, aí perde a namorada, né? Mas é sempre uma estrutura de valores, né? Conceitos, missão, visão, valores, tá? Bom, a empresa identifica na missão o que ela é hoje e o que ela faz, por que ela faz. Na visão, aonde ela quer chegar.
nesse futuro, né? Logo ali adiante, daqui a 5, 10, 15 anos. E os valores é a forma como essa empresa se relaciona com os colaboradores, os fornecedores, os clientes, as estruturas sociais existentes na sociedade, tá? São os valores. Então, a missão está diretamente ligado com o objetivo institucional, né? Exemplo da Copenhagen, né? Vender presentes, estar dentro dessa relação, né, afetiva entre as pessoas, né? Então, a missão tem que se ligar a isso, no exemplo da Copenhagen, né? Motivo pelo qual a empresa foi criada, né? A essência dela, o propósito, tá? A razão de ser dessa empresa. Isso é a missão. Bom, como construir essa missão, né? Nós temos aí algumas questões, né? Algumas perguntas que ajudam a construir esse texto da missão, né? É um parágrafo textual, né? Que é descrito, então, né? Qual é a missão da empresa, tá? A empresa começa dizendo, declarando, né? Qual é o seu negócio, quem é o cliente e que tipo de satisfação a empresa busca proporcionar a quem compra aquele produto, né? Aquele serviço. É um texto, né? Nós somos isso, fazemos para tais pessoas, né? Buscando atingir tal resultado. Tá? Essas 3 perguntas são básicas para a gente descrever uma missão. Tá? E para trazer um exemplo, né? Nós temos aqui a missão da Fiat, tá? Onde ela diz isso, o que ela faz, para quem ela faz, né? Qual a expectativa que ela deseja atender dos seus clientes. Então, o que ela faz? Desenvolve, produz e comercializa carros e serviços. Para quem? Pessoas que prefiram comprar e que têm orgulho de possuir. De que forma? Garantindo a criação de valor e sustentabilidade do negócio. Então, ela diz, né, as 3 coisas básicas da construção da missão, né? O que ela faz, para quem ela faz e como ela atende essas expectativas. Tá? Isso é o básico da construção de uma missão. Até agora, né, nós não tínhamos falado do produto, né? Agora, quando começa, então, missão, visão, valores, a gente já traz, né, o produto. Porque eu já sei o conceito, agora eu declaro qual é o produto, né, e como isso é ofertado ao cliente e como ele atende às expectativas. Tá? O exemplo da Gerdau. Gerar valor para os clientes, acionistas, equipes e sociedade, atuando na indústria de aço de forma sustentável. Então, de uma forma mais concisa, mas responde também às 3 questões. Né? Agora, a visão, que é o objetivo futuro, aquele horizonte, onde queremos chegar, né? Onde ou aonde, né? É um lugar. Então, a visão deve ser inspiradora, clara, concisa, de modo que todos sintam. Como construir a visão? Também é uma declaração textual, né? Um texto, um parágrafo, onde a empresa vai projetar suas oportunidades futuras, né? Declarando, dizendo, né, o que ela deseja para o seu futuro, colocando, né, um lugar no tempo e espaço, definindo esse espaço onde ela quer chegar nesse futuro. Tá? Ela delimita, eventualmente, não é obrigatório, mas eventualmente, né, na sua visão, o tempo para essa execução. Às vezes a gente encontra, né, na missão das empresas a declaração, né, de até 2030 se tornar líder do mercado. Né? Então ela está fazendo uma declaração específica de tempo. Né? Tá? E precisa ser revista periodicamente. Porque se ela atingir essa visão, né, obviamente ela vai ter que revisar então, né, e criar uma nova perspectiva de visão para um futuro horizonte na frente. Tá? Exemplos, então, de visão. Visão da Vale, né? Uma empresa mineradora. Ser empresa de recursos naturais global. Então, a Vale é nacional, né? Que se tornar mundial, né? Atender o mundo todo, global. Número 1 em criação de valor. Essa é a perspectiva futura, esse horizonte que ela quer. Ela quer ser global, quer ser a primeira no mundo, né? Entre todas. Tá? Criação de valor de longo prazo com, de que forma, né? Excelência, paixão das pessoas e pelo planeta. Então, essa é a visão de objetivo futuro da Vale. Os valores. Os valores não são uma estrutura textual, tá? Missão é, visão é uma declaração textual.
Os valores são palavras-chave, tópicos, até 5 tópicos, né, que dizem como essa empresa se relaciona com os seus colaboradores, os clientes, fornecedores, inclusive com os concorrentes, e as demais estruturas sociais existentes no país. Governos, né, estadual, municipal, federal, autarquias, agências reguladoras, entre outras, tá? Mas os principais estão aqui, né? Colaboradores, clientes, fornecedores, concorrentes. Qual é a estrutura de valores dessa empresa nessa relação que é de fato existente, né, entre esses atores? Qual o valor principal na relação com seus colaboradores? Tratamento ético, respeitoso? Bom, aí temos um valor, né? Com os clientes, cumprimento dos prazos, né? Produtos e serviços prestados com qualidade, nós temos um outro valor para a empresa. Então, valores são sempre a relação que a empresa tem com esses atores, tá? Então, em geral, as empresas devem fazer no mínimo 5, tá? Declaração de valores. E a gente já viu aqui que realmente no mínimo 5 tem, né? Colaboradores, clientes, fornecedores, concorrentes e entidades governamentais, por exemplo, né? Sociedade civil organizada. Então, algumas dicas aí para estabelecer os valores, tá? As posturas e atitudes esperadas nessa relação. Utilizar no máximo 5, mas a gente vai ver empresas aí, se a gente for pesquisar o site de algumas empresas, né, tem algumas que exageram nos valores. Quando vê, tem 15, tem 20 valores, né, diferentes. Ela pega ali colaboradores e faz uns 3 valores para a relação. Clientes faz mais uns 3, 4, 5, né? Quando vê, a gente vê algumas empresas aí com 20, não precisa tanto, né? Ali no máximo 5 já é o suficiente para definir, tá, os valores da organização. Eles devem resistir no tempo, ou seja, né, não deve ser coisas, né, que daqui a pouco não façam mais sentido daqui a algum tempo, né? Então, em geral, são valores conceituais, tá? Independentes do ramo de atividade. Então, um relacionamento ético com seus concorrentes. Então, independente do ramo de atividade, né? Pode ser uma farmácia, pode ser um shopping, pode ser, né, uma empresa de turismo, um cinema. Relacionamento ético com os concorrentes, né, é um valor independente do ramo de atividade. E, claro, né, coerência com a identidade da empresa, né? Esses valores têm que ter relação com a identidade da organização, tá? Alguns exemplos de valores aí da empresa Foster, né? Ela tem mais de 5? Tem, né? Muitas empresas acabam fazendo mais de 5, né? Então, trabalho em equipe é um tipo de valor que se relaciona com qual ator aqui? Colaboradores, né? Liderança também é interno, né? E se relaciona com a sua equipe, né? Compromisso com o cliente, um valor que se relaciona com seus clientes. Respeito ao colaborador, mais um. Então, para eles, a gente já viu aí que tem uns 3, né, relacionados aos colaboradores. Ética, aqui está amplo, né? Eles não definiram com quais, então a gente pode entender que esse valor ética, né, com todos os atores. Inovação e qualidade. Isso se relaciona muito ao cliente, né, ao mercado consumidor, né, para atender o cliente. Inovação e qualidade, tá? Então, nós vimos ali que eles têm mais de 5, né, mas muitos deles, né, são relacionados a um único fator, né? 2, 3 num único fator ali, tá? Não temos aparentemente, né, nenhum específico, por exemplo, para órgãos governamentais, né? O ética geral serve para todos, né? A gente pode dizer assim, com relação a pagamento de impostos, né, aos entes governamentais, eles vão agir com ética, né? Vão cumprir com a lei, com a legislação, enfim, né? É uma declaração mais ampla, mais geral, né? Eles poderiam ser mais, né, concisos, né, e ter só 5 ali, tá? Mas não é impossível, né, passar de 5 valores, tá? Muito bem, gente. Esse é o nosso conteúdo, né, da aula 1 e 2. Nós vamos ter exercícios ali no Classroom para fazer, tem 15 minutinhos finais, eu vou colocar só 2, tá?
para dar tempo aí nesses 15 minutinhos de pensar a respeito e fazer, tá? Então, deixa eu vou postar para vocês os slides, tá? Que a gente acabou de utilizar e conversar, né, sobre esse conteúdo da aula 1 e 2. E já vou postar, então, na sequência ali, o exercício 1 e o exercício 2 da aula de hoje, tá? O exercício 2 é a etapa 2, é um exercício só em 2 etapas, tá? Então, o exercício 2 é a etapa 2 e o exercício 1 é a etapa 1, tá? Eu postei a etapa 2 primeiro, agora estou postando a etapa 1. Então, já vai aparecer para vocês aí esses dois, tá? E aí o processo de realização é aquele que a gente conversou ali no contrato pedagógico, né? Clica no exercício, clica no arquivo, resolve, fecha o arquivo, depois clica em ver atividade e depois em entregar, tá? Então, temos aí 15 minutinhos finais aí para fazer esses dois exercícios, tá? O Sor, Sim, pode falar. eu peguei que o exercício 1, criando um negócio, eu preciso apresentar ele de alguma maneira ou só respondo as perguntas ali? Precisa responder, depois de fechado o arquivo, clicar em ver atividade e depois clicar em entregar, tá? Uhum. Certo? O senhor é pra gente inventar, né? Assim. Isso, é uma empresa fictícia, né? Tá. Tu vai criar, tá? Tá bom. Paola, vi tua mensagem ali, Paola. Tranquilo, bom trabalho, Paola. Eu posso ter me confundido, mas são 4 perguntas. Isso? Isso, tem 4 perguntas na etapa 1 e também tem 4 perguntas na etapa 2. Ah, tá, isso. É porque chegou 2 notificações e eu fiquei perdido. Isso. São 2 etapas ali. E as outras notificações que eu mandei foi o vídeo do contrato pedagógico, os slides do contrato pedagógico, por isso que apareceu mais 2 notificações ali. Bom trabalho, Paola. Até semana que vem. Não acredito, vocês já vão ir? Mas que barbaridade, essas gurias não param. Até quarta-feira.
Melhoras, né? Toda semana tem que melhorar um pouquinho. Semana que vem tem que vir mais feliz. Tchau, tchau. Sempre que eu pergunto, ela diz que tá triste. Hã? Acho que é sono. É a juventude. Na juventude a gente tá sempre triste com alguma coisa. É, né? Tchau, Sor. Até semana que vem. Tchau, tchau, Rayane. Rayane tá devendo vir na aula presencial. Eu lembro que a Rayane prometeu uma vez e eu nunca me esqueço de uma promessa. Ai, Sor, quando eu for, eu te levar um chocolate ainda. Vou esperar aí, Rayane. Tchau, tchau. Bom descanso. Até quarta que vem. Tchau, Sor. A Natália um dia prometeu e veio, né, Natália? O colega que sentava no fundo que nunca mais vi, né? Eu acho que era a última disciplina dele. Adriano. O Adriano. Eu não me lembro se para ele faltava só essa disciplina do primeiro ciclo para fechar, alguma coisa assim. Ele era de RH. Acho que faltava só essa para ele. Tá difícil de fazer no celular. No celular é um pouquinho mais complicado. Eu sem óculos também, né? Celular. Mas não é a idade, tá? Professor, Sim, Daiane. por exemplo, eu botei minha empresa no supermercado, né? Tá. Aí a primeira questão ali, quem são meus clientes? Tipo, me dá uma ideia assim, tipo. São as características, tá? Do teu público-alvo. Tipo, a faixa etária, o nível de renda, os gostos e escolhas dos clientes, perfil cultural, social, gênero, por exemplo, idade, tá? Tá, tipo classe média, classe baixa, essas coisas assim? Isso, essas ideias, tá? Tá bom. Tudo aquilo que de alguma forma descreva o teu público, tá? Tá. Eu coloquei mais ou menos assim, Sor. Ó, meus clientes são pessoas que têm sua residência própria ou que possuem uma empresa onde vão necessitar dos meus trabalhos de detetização para eliminar pragas ou fazer alguma limpeza. Tá, aqui nessa primeira tu descreve só a característica do cliente, não descreve o teu produto ainda, tá? Tá. É só a característica dos clientes mesmo, tá? Certo, Júlia?
Acabou? Ah. Mas eu não ia conseguir ver. Mas o telefone está todo atrapalhado. Tenta fazer em casa agora, abre no computador e... Esses da primeira aula eu deixei o horário até a noite, até às 23h59. Dá tempo de chegar em casa e fazer. Porque ficou pouco tempo para fazer, né? E eles demandam um pouquinho mais de raciocínio, então ficou para até a noite vocês conseguirem terminar. Dá para ir trabalhar, depois voltar para casa, ainda dormir, e depois fazer. Porque eles vão exigir um pouquinho mais de tempo, né? Então não coloquei com o horário final do meio-dia, né? Ficou para o dia todo. São só esses dois, Jéssica. Já entregou os dois? Já entregou, já está liberado, tá, Jéssica? Certinho. Tem aula que vem então, Jéssica. Não tem uma segunda chamada, né? Não, é só a gente faz uma vez só. Posso ir lá, então. Vai lá, vai descansar então, dormir, né? Trabalha sempre nesse turno? Sim, mas na verdade 12h36. Ah, Tem sim. noites que eu não tô tão... Sim. Tem dias que eu não tô tão afetada. Sim. Mas essa noite foi puxada. Então vai lá descansar então. Tem umas noitezinhas. Tatiana levantou a mão, pode falar, Tatiana. Tchau, crianças. Tchau, até. Quarta que vem estamos aí, tá? Não sei se teu áudio tá com problema, Tatiana. Às vezes aparece que pisca o teu áudio aqui, mas não sai som nenhum, tá? Posso entregar até a noite? Agora saiu. Pode. Tá, ok. Tchau. Tchau. Bom descanso, Tatiana. Obrigada. Enquanto vocês vão fazendo, eu vou tentar apagar o quadro, porque acho que eu vou deixar as minhas marcas vão ficar nesse quadro para o próximo professor depois. Não está saindo muito bem. Pois é, acho que vou ter que passar um pouquinho de álcool. Professor, pode falar. me dá uma dica ali sobre os valores da minha empresa. Os valores, tá? São aqueles elementos que se relacionam à forma como a empresa, tá, vai lidar com seus colaboradores, clientes, concorrentes, fornecedores, né? Ele não é um texto, né? Os valores não são um texto. Os valores são aquelas palavras-chave, né, que informam como tu pretende te relacionar com esses diferentes atores, tá? Não sei se te ajudei, mas aquele exemplo que a gente deu da ética ali, né? É a forma como a empresa se relaciona com colaboradores, clientes, fornecedores, assim por diante, tá? Tá. Pensa sempre nesse aspecto. Como é que a empresa vai lidar com os colaboradores? Como é que a empresa vai lidar com os seus clientes? E aí pensa nesses valores de relação, tá? Tá. Professor. Sim, pode falar. Ali na 8 pede o nome da empresa. Pode ser... A gente precisa pensar muito nesse nome ou é só algo que reflita o que a gente falou? Aí tu vai batizar, tá, a tua empresa. Tu vai dar um nome, não é uma razão social, tá? Mas um nome, aquele que vai no marketing da empresa. Sim, mas tipo, não é que nem num dos módulos anteriores, tipo, a gente não vai precisar ser algo totalmente genuíno que nunca exista. Não, é um nome, tu vai criar um nome, tá? Não vai colocar, por exemplo, Lojas Renner, né? Já é não. Que existe. Tu vai dar um nome para tua empresa. Qual é o teu sobrenome? Luca. Luca? Então, Lojas Luca. Tá exemplo, tá? Sim. Isso. É próprio, né, da tua criatividade, tá? Ok. Valeu. Como é que é o nome da empresa dos teus pais? É Kiefer? Hã? Transkeifer, legal, gostei. É uma transportadora, claro, né? Isso. E com corte de eucalipto. Oh, legal.
Professor, Sim, pode falar. eu tô aqui pelo celular, eu não tô conseguindo escrever. Tô Tá, tentando entrar em partezinhas aqui, mas não aparece. tá. Tu consegue fazer depois pelo computador? Consigo. Tá, então pode ser depois, então. É mais fácil, né? Isso, de repente descreve numa folha, enfim, depois passa pro computador. Não, eu já tá? escrevi tudo aqui na folha, já tá tudo, tá prontinho, só falta eu responder mesmo ali. Tranquilo, então depois eu deixei com um horário de encerramento para mais tarde, né? Então não vai encerrar agora meio-dia, vai encerrar só à noite, então dá Tá. tempo de depois mais tarde abrir e registrar a tua resposta ali, tá, Daiane? Tá bom, então. Obrigada, então. Nada. Pessoal, já chegamos aí ao nosso horário do meio-dia, né? Então, antes de encerrar nossa conexão aqui, vou perguntar para você se alguém mais tem alguma dúvida, gostaria de fazer uma pergunta antes da gente fechar o link. Como é que tá? Tudo certo, senhor. Tudo certo? Eu Tudo só vou certo. deixar para terminar de noite mesmo. Tá, tranquilo então. Tudo certo também. Legal, Anderson. Então tá, gente. Creio eu que tá de boa. Mas muito obrigado. Legal, Eduardo. Depois, tá? Não esqueçam de fazer o envio mais tarde aí dos 2 exercícios, tá? Desejo aí uma boa semana para vocês, um bom final de semana. Senhor, Fala, Laura. ali eu tô fazendo a etapa 1, tá? E ali não aparece aparece para entregar ali. Só que tá em branco, não tá azulzinho. É só clicar ali mesmo para entregar a primeira parte. Isso, quando estiver pronto, só clica em entregar, tá? Tá, ok, então. Certo? Obrigado. Então, gente, uma boa semana, se cuidem, nos vemos novamente Obrigada. quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau.